A atividade empreendedora, ela não é concentradora de riqueza. Ela é distribuidora de riqueza e solucionadora de problemas. A gente vive hoje um problema gigantesco, que é a interferência do Poder Judiciário na política pública. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas o Google nasceu dentro de uma universidade americana que é Stanford. Stanford ganha até hoje royalties do primeiro algoritmo que o Google criou. Já foram criados vários outros, mas ela continua ainda recebendo royalties daquilo. A vinda do Google para o Brasil, ela se deu pela aquisição de uma startup criada por 3 professores da UFMG, do Departamento de Ciência da Computação, que se chamava Aquan, que em 2005 ela tinha 30% do mercado de buscas da América Latina. O Google, que tinha aberto o capital em 2004, olhou para aquela startup e falou, cara, quem são essas pessoas? Eram 3 professores da UFMG, 5 ex-alunos e 5 funcionários. O Google adquiriu essa empresa por 30 milhões de dólares. A UFMG ela foi muito bem remunerada porque ela tinha tido participação na criação daquela empresa, tanto com investimentos em pesquisa, quanto com ativos disponibilizados para pesquisa e desenvolvimento, e ela recebeu um bom dinheiro dos royalties daquela venda e da sua participação acionária. Mas, primeiro, pouca gente sabe disso. Então, essa é a história da vinda do Google para o Brasil. E esse, até hoje, é o único centro de engenharia que o Google tem na América Latina. Lá em Belo Horizonte, a gente tem 200 engenheiros da computação de classe mundial, de pelo menos uns 10 países diferentes, trabalhando em mecanismos de busca que atendem todo o mundo. Então, de cada 10 buscas realizadas em qualquer país do mundo, pelo menos 2 resultados saem do trabalho dessa turma de Belo Horizonte. Agora eu te pergunto, quantas Aquans tem no Brasil? Dado todo esse recurso que é investido num sistema público de universidades e de geração de conhecimento que deveria ser também gerador de inovação e de riqueza? Quantas? Primeiro, a gente não sabe. Imagino que não sei. Imagino que não sei. Né? Em segundo lugar, isso deveria ser a regra. Isso deveria ser a regra e não a exceção. Então, se a gente efetivamente quiser avançar, e aí a minha visão é que a atividade empreendedora, ela é sim distribuidora de riqueza, ela não é concentradora de riqueza. Ela é distribuidora de riqueza e solucionadora de problemas. E eu brinco que o Brasil é um parque de diversão para empreendedor. A quantidade de problema que a gente tem para resolver aqui é proporcional à quantidade de oportunidades que a gente tem. Sejam negócios na base da pirâmide, sejam negócios em escala global que vão atender outros países emergentes com potencial e em oportunidades muito parecidas com os nossos. Agora, a gente tem que começar a resolver esse problema de algum lugar. E talvez começar a valorizar a inovação, começar a atuar e ter o governo atuando, seja em ações mais sofisticadas, mais de regulação, ou ações menos sofisticadas, como simples fomento a algumas atividades como essa, é o único caminho que eu vejo, dada a estrutura atual que a gente tem, primeiro, da economia brasileira, muito concentrada ainda em investimentos públicos. Então, os próprios fundos de investimento em Venture Capital do Brasil, 90% deles têm recursos públicos e têm governanças absolutamente esquizofrênicas em função disso, seja a partir de novas gerações de empreendedores que têm essa cabeça de solucionar problemas públicos em escala. Legal. Baita desafio. Nessa mesma linha do conservadorismo que eu provoquei o André, quer dizer, de imaginar, Marivaldo, que desafio é esse de inovar num país tão conservador, eu vou um pouquinho mais a fundo no que diz respeito à questão do desenho do setor público no Brasil. Porque a sensação que passa é que o judiciário, não sei se por não ter que passar pelo crivo das pessoas, dos indivíduos no que diz respeito a voto, a eleição, a um diálogo mais próximo com a sociedade, talvez nos transmita a sensação de que é mais conservador ainda. Aí cria-se uma estrutura dentro do Poder Executivo para pensar em reforma do Poder Judiciário, em que muito provavelmente vai se trabalhar com
a ideia de um judiciário mais eficiente. É possível? Olha, Não apanha demais, assim? você sabe que eu cheguei em Brasília, a convite até de um grande amigo hoje, grande advogado e professor da Universidade de São Paulo, Pier Paolo Bottini. Cheguei quando ele assumiu a Secretaria de Reforma do Judiciário, cheguei lá como diretor de política judiciária. Aquela época o tema ainda era relativamente novo, a gente tinha acabado de aprovar a emenda constitucional 45, então criados os conselhos e eu cheguei na fase de implementação dos projetos que concretizariam isso. Ali ainda havia um espaço bastante grande para se discutir. A reforma judiciária estava fragilizada, porque a imprensa havia coberto como nunca, mostrado as mazelas como nunca do Poder Judiciário. Então houve um espaço para se avançar naquele momento. Era a famosa discussão sobre a caixa preta, né, do Poder Judiciário. Se avançou, os conselhos foram um avanço. Como cidadão, acho que poderiam ter feito muito mais, não fizeram em razão da forma de composição. É muito equivocada você fazer um controle externo composto majoritariamente por membros da carreira. E aqueles representantes da sociedade civil que ali estão são indicados pela Câmara ou pelo Senado sem qualquer participação da sociedade civil. Não que eles não sejam os representantes, mas certamente, se fosse um debate público participativo, certamente o resultado não seria aquele que é fechado ali por meio de um acordo de lideranças partidárias, que é o que acaba, infelizmente, acontecendo. Hoje, esse debate fica um pouco mais difícil, por quê? Porque os conselhos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público assumem majoritariamente essa tarefa. Mas a realidade nos mostra que ainda há muito a se avançar, né? Hoje, além de toda a questão de gestão, assim, a gente fala de gestão no âmbito do Poder Executivo, você colocou muito bem. Se você pegar os avanços que a gente teve na administração pública, Poder Executivo e até no Poder Legislativo nos últimos 10, 15, 20 anos, é assustadoramente superior ao avanço que a gente teve em termos de gestão no Ministério Público, no Poder Judiciário. Por quê? Porque está sujeito ao controle da sociedade, está sujeito à eleição, está sujeito à fiscalização pela imprensa, com todos os erros que a gente vê nesse processo, mas está sujeito a controle, está sujeito a debate. O cara tem que dar a cara a tapa ali na imprensa e explicar por que ele está fazendo isso e não aquilo, por que ele gastou com isso e não aquilo. Quando você viu algum presidente de tribunal tendo que ir para a imprensa justificar um gasto que ele está fazendo? Você não vê. Você viu algum presidente do tribunal indo para um debate público justificar por que vai ter lá 4.000, 4.300, 4.000 e poucos reais de auxílio moradia para qualquer membro da carreira, ainda que resida no próprio município? Não vi. E eu duvido que esse debate seria possível com a sociedade. A lei orgânica da magistratura. Ia ser chuva de ovo. Não saiu até hoje. A lei orgânica da magistratura. E por que não sai? Não sai porque você vai ter que debater a questão dos 2 meses de férias que tem lá. Não sai. Esse e outros benefícios que tem lá. Como é que você vai discutir isso com a sociedade? Como é que você vai discutir com a sociedade que está tendo restrição numa série de recursos voltados a serviços básicos, que um juiz tem que ter 2 meses de férias fora o recesso? Porque é fora o recesso não conta. Não se sustenta. São privilégios que não se sustentam. E aí, assim, ao mesmo tempo, fica uma situação bastante sensível. Vocês viram recentemente o caso dos jornalistas do Paraná, que foram divulgar os salários da magistratura e, de repente... Que são públicos. Que são públicos. Eles fizeram uma matéria divulgando isso e, de repente, cada juiz entrou com uma ação popular contra eles. Até o chargista teve que responder à ação popular. E aí eles desde então, eles estavam viajando o estado inteiro para responder à audiência. O estado inteiro. E teve um caso que ia levar à prisão porque marcaram 2 audiências no mesmo horário e eles não tinham como comparecer. E aí até que o Supremo determinou a suspensão de todas essas ações. Pelo menos o Supremo interviu e não revogou a lei de Newton, né? Pelo menos. Agora, exatamente. Em 2 lugares ao mesmo tempo. Agora, há outras situações que são bastante complicadas. Por exemplo, você tem lá a questão do auxílio moradia, está baseada numa liminar. Foi uma liminar concedida por um ministro do Supremo e não foi levada a plenário. Poderia ser levado a plenário, TV Justiça filmando, todo mundo assistindo. E assistindo, como é que ia se decidir? Imagina você criar um direito por meio de interpretação de lei. E aí
no direito, pela Constituição, qualquer direito, qualquer vantagem pecuniária tem que ter previsão legal, expressa. Previsão legal, tem que ter previsão orçamentária, tem todo um arcabouço jurídico necessário para você pagar isso. Aí, de repente, vem uma interpretação, concede e ainda é retroativo. É muito absurdo. É muito absurdo. É um dos temas que você olha, assim, você vai olhar o sistema de justiça tem muito que evoluir em termos de gestão, tem muito que evoluir em termos de prestação de contas à sociedade, com todas as suas mazelas, não tenho dúvidas, o Poder Executivo está muito à frente. E aí a gente vive hoje, André foi gestor, deve ter acompanhado um pouco isso, um problema gigantesco, que é a interferência do Poder Judiciário na política pública. Judicialização. Né? Então, de repente, o sujeito vai lá e dá uma decisão dizendo não, você tem que fazer essa cirurgia amanhã. E aí você vai, corre e faz a cirurgia e aí depois se descobre que tem muitas dessas cirurgias que tem, na verdade, uma fraude aí por trás. E gera um desequilíbrio no sistema, porque você manda o sistema arcar com o custo de uma cirurgia de 100 mil reais, você vai ter que cortar lá no medicamento ou seja... É uma situação complicada e sem ter qualquer avaliação, sem ter qualquer critério, sem ter conhecimento básico para fazer aquela decisão. Então é uma situação bastante complicada, é algo que a sociedade precisa olhar para isso, precisa olhar muito para essa questão da gestão, da melhoria do sistema de justiça, que o sistema de justiça se aproxime, isso que a gente colocou aqui, do excesso de formalismo. É ruim em qualquer lugar o excesso de formalismo, acho que o André colocou uma coisa, você não precisa usar terno para ser sério. Né? Lá na justiça, inclusive, nós começamos um processo de abolir o terno. Todo mundo olhava assim pra mim, eu falei, caramba, teve uma época... Outro dia a gente veio de pijama aqui, trabalhamos muito. Todo mundo olhava assim, ia pra reunião de secretário executivo, tô eu lá, sem terno, todo mundo tá de férias. Eu falei, não, nós abolimos o terno, porque não faz sentido eu ficar usando o terno e ligar o ar-condicionado no talo. E você tem que quebrar o formalismo, as pessoas precisam conversar. Quando você só, para falar com uma pessoa, você olha o DAS dela, significa que as informações que você mais precisa não vão chegar até você. Os problemas que você precisa saber não vão chegar até você. E aí, vocês que estão ingressando no serviço público, se preparem, porque vai depender muito de situação. Vai ter situação que é assim, vai ter situação que você vai ter já uma nova visão da administração pública. E até um recado que eu queria passar para vocês. Se você optou pelo serviço público, se você vê ali uma oportunidade de transformação social, não desanime no primeiro obstáculo. Mas não desanime nem no mesmo. Persista, não desanime no primeiro parecer jurídico que vai jogar a terra sobre uma ideia boa que você teve. Não desanime se o chefe não deu a menor pelota para aquela ideia super bacana que você tem. Chegou uma situação que você acha que não vai, se movimente, tente se encaixar em um outro espaço onde tenha vazão, porque estão surgindo novas cabeças na administração pública, entendeu? Tem muita gente pensando em inovação, independentemente do campo político. Tem gente pensando em nova inovação, tem muita gente séria, é necessário a gente acreditar e, assim, insisto nisso, acho que tenho uma origem bastante pobre, me formei pensando em transformar a sociedade, em contribuir com a sociedade, em dar um retorno para aqueles que vivem na mesma situação de onde eu vim. E eu me encontrei muito na administração pública. Sou encantado, sobretudo com a gestão pública. É possível você fazer muita coisa. Em poucos lugares, uma vez alguém me disse isso, em poucos lugares uma decisão sua tem tanto impacto quanto na administração pública. Então, persistam, aprendam o máximo, encontrem pessoas que têm conhecimento, que têm acúmulo e que estão dispostas a ensinar, suguem o máximo dessas pessoas. Aprendam muito porque, no futuro, vocês estarão na linha de frente. E quando você está na linha de frente, grande parte desses obstáculos que a gente encontra na inovação, se você mantém esse espírito de inovação, eles acabam. E aí você faz muita coisa. Eu estive 1 ano e meio à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. Até hoje, eu falo, é inacreditável o que a gente conseguiu fazer. Montei uma equipe de jovens, todos eles engajados, inspirados, extremamente sérios, competentes. O que a gente fez ali, a gente trabalhava 12 a 15 horas por dia, felizes, mas muito felizes. Se dissesse que aquele era trabalho, a gente não acreditava, porque pra gente era a realização. Sabe? Era a concretização de um sonho. E olhar para trás e ver as coisas mudando, verificar o que a gente deixou, a gente fica muito feliz. Lamenta que interrompeu, mas é parte do jogo. Né? E aí entra na discussão, no debate político, que faz parte também e a gente tem que saber lidar com isso. Muito bom. Um Brasil conversou com
André Barrense, com Marivaldo Pereira, e acho que na nossa despedida fica a pergunta: que governo vai conseguir ter dois caras que nem vocês trabalhando juntos? Essa é a brincadeira? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal.